Oremos mais uma vez. Querido Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui no meio de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Queremos aqui, ó Deus, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida em tuas mãos, para estarmos, ó Deus, preparados para a palavra que iremos receber, pelos ensinamentos que iremos aprender neste momento. Entregamos em tuas mãos cada momento, cada pedido de oração, que o Senhor possa, ó Deus, ouvi-los, que o Senhor possa, ó Pai, ir de encontro a cada oração neste momento. E também aqueles pedidos que aqui não foram colocados, ó Deus. Que o Senhor possa ouvir o mais profundo do coração, Pai. E que possa fazer a tua vontade na vida de cada um de nós. Entregamos em tuas mãos todo o nosso ser e pedimos perdão por nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem falamos aqui sobre a terapia do... Estão lembrando? Do jejum. E é algo que a gente precisa pôr em prática. Quem não tem o costume, quem não tem esse hábito sagrado, vai desenvolvendo. Eu conheci uma irmã, ela hoje é falecida, a irmã Cecília. A irmã Cecília, ela orava, jejuava 2, 3 dias no jejum absoluto. Era uma irmãzinha que tinha um poder espiritual muito grande. Tinha vezes que ela orava 3 dias e jejuava. Ela morava assim tinha uma roça assim, pequena, e quando ela ia para aquele lugar, era só oração e jejuava. Precisamos pôr em prática o jejum. Cristo vivia orando, jejuando. E o maior jejum que ele fez, Satanás programou para a destruição. Lúcifer chegou diante dos anjos, e o desejado deixa claro, chegou diante dos anjos, quando viu que Jesus ia para o deserto, aí sabe o que foi que aconteceu? Aí ele chamou o grupo lá dos demônios para analisar e estudar como destruir a Cristo. Irmãos, nós vivemos em uma guerra cósmica. Deus não permite a gente ver os demônios e nem os anjos celestes. A visão nossa é curta espiritualmente. Tem pessoas que conversam com Deus nessa terra e que têm visão. Tem pessoas que falam com Deus. E você também pode falar. Então, quando Cristo foi para o deserto, passar ali aquele tempo, aí o inimigo fez aquela reunião, um concílio lá demoníaco, e depois ele mesmo decidiu, não, quem era ele? Irmãos, era ele que tinha que ir. Porque estava acostumado a destruir, muitos servos de Deus, botar por terra. Mas quando ele foi ter com Jesus, que no último dia Cristo estava terminando, ele estava fraco fisicamente, mas espiritualmente, forte. E quando o inimigo se manifestou, que jogou as 3 tentações, ele foi derrotado. Foi naquela derrota que ele não teve mais força. Certo? Sabe, o inimigo lançou a primeira tentação. Qual foi? Estão lembrados? Qual foi a primeira tentação? Ele disse, olha, se tu és o filho de Deus, transforma o quê? Porque você só está com fome, precisa comer. Ele queria que Cristo usasse o seu poder divino.
E Jesus então respondeu a ele e ele não teve força. Irmãos, vejam bem. Vamos analisar isso aqui, o controle do apetite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, certo? E grave em seu coração. Provérbios 23, veja o que o homem de Deus falou, viu? 23, verso 1 e 2. Você grave na sua mente e não esqueça. Aqui diz: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se pôs diante de ti. O que é aquele que está dizendo, que Deus está falando? Se for para casa de uma família de condição, se você vai para um evento que lá tem comida de todo jeito, se você vai para um local, para um hotel, que tenha lá abundância, é isso que Deus quer falar, que está falando. Certo? Tenha cuidado. Então diz aqui, ó, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Quando eu li a primeira vez, adolescente, eu não entendi. Digo, uma faca? Quando a gente não entende as coisas espirituais, irmãos, a tendência é querer discernir, não é? E pelo acho, eu penso, deve ser. O que quer dizer isso, essa faca? O que significa? Veja bem, irmãos. A faca na garganta é uma metáfora aqui, certo? A palavra bim vem do hebraico, significa atenta bem para vários tipos de comida. Isso vem do hebraico. Faca, certo? Representa a saúde para o bem ou para o mal, alimentação. Certo? No verso 2 diz aqui, ó, e põe uma faca na tua garganta, se és homem glutão. No verso 3, não cobices os seus manjares gostosos, pois é comida enganadora. Não é verdade? Você chega na Bahia, o baiano é cheio de invenção, de tanta comida. E o paraense também. O paraense é tremenda. Quando você chega no Rio Grande do Sul, é outro costume. E precisa ter cuidado, irmão. Certo? Muito cuidado. Então, vamos adiante, né? O que é apetite? O que significa isso para você? Veja bem, apetite. Vontade ou desejo de comer. Um dos desejos instintivos necessários para se manter a vida orgânica. Apetência, fome e orexia. O que é apetência? Aptidão para comer. Vontade e desejo. O que é fome? Deus colocou em Adão o apetite. Quando Deus formou Adão, colocou nele o apetite, levou diante das duas árvores frutíferas, uma nociva, outra benéfica, e disse, ó, cuidado, não coma desse apetite aqui, desse fruto aqui. Irmãos, o que Satanás fez com Adão, continua fazendo com a raça humana. E já levou milhões para o fracasso. Os antediluvianos, toda aquela raça fracassou. Por causa do apetite.
Patriarcas e Profetas deixa bem claro. Vejamos aqui o apetite no Éden. Patriarcas e Profetas, página 18. Quando você lê, diz aqui que Deus colocou o apetite em Adão para provar, para ser provado. Eu já falei, e Adão fracassou. Meus queridos, o fracasso de Adão foi uma maldição para a terra, a natureza, para os animais e o ser humano. Veja. E na sequência vemos aqui onde desenvolveu o paladar. Porque o apetite desenvolveu o paladar. E o que nos chama a atenção é que o paladar desenvolve na língua. Você quando estira a sua língua, certo? Vê aí, é o órgão responsável, capta e distingue o sabor dos alimentos. E muitas vezes eu fico parado quando eu como uma coisa que eu gosto e aí eu me lembro daquela explicação. É incrível. Então, as papilas, gustativas, decodificam o sabor. Deus colocou na língua e na língua tem as papilas. E ela é quem codifica o sabor. E aqui chama atenção, o sabor salgado, doce, azedo, amargo. E o natural envia as informações para o cérebro. Deu para entender? Que Deus maravilhoso. E é interessante, as papilas, essa parte aqui, certo? Pega daqui até aqui em cima, E aí, quando você pega uma coisa doce, veja o que acontece. A gustação, as avenidas da alma, são os 5 sentidos. O paladar motiva, atrai pela visão, olfato, audição, tato, tudo através da gustação. Olha, irmãos, quando você vê uma manga bonita, grande, no olhar, certo? Aí o que acontece? Vem logo o tato para segurar, não é isso? E depois o desejo de experimentar. O cheiro atrai. E aí a pessoa come. Então, precisa ter cuidado. Por exemplo, aqui está essa figura mostrando, um pano na visão. Mas acontece que pelo cheiro, que já está acostumado, o que é que faz? Vai logo lá, e joga e come. Há 5 paladares diferentes. Quando Deus fez Adão, ele só tinha um. Entendeu? Só tinha um. E qual era o paladar de Adão? O natural. O natural. Não tinha nada para ele comer salgado. Não existia. Só frutas e sementes. Então, era o natural. Quando Adão era perfeito, então seu paladar era um só. Quando Adão pecou, que aí saiu para fora do Éden, foi trabalhar no campo, e aí começou a modificar, ele mesmo começou a sentir outras coisas diferentes. Mas veio as gerações, aí foi que perverteram mesmo. Interessante, não é? Então, essa gustação, tem pessoas que não podem ver um copo de café, eita, que ele fica maluco, atrai. Tem outros que não podem ver um pedaço de bolo,
E se tiver aquele bolo com aquela mistura verde, azul, amarelo, que inventam, tudo aquilo ali açúcar misturado com a química para adoçar, aí pronto, o menino fica doidinho. Tem gente, irmãos, que não pode ver um prato de mocotó. Sabe o que eu estou falando, né? Sabe o que é mocotó? No Nordeste? O que é? Aqui é o que, mocotó? Hã? É aquela parte do boi, não é? Parte grossa daquele osso, e que dentro tem o quê? O cartilagem. Mas como é que chamam? Tutano. Meu pai, irmão, quando comia feijoada, mãe cozinhava aquele negócio. Depois, quando ia comer, ele batia assim, aí saía o tutano. Aquela gordurona meia grossa, e ele comia, coitado. Paladar pervertido. E eu ficava olhando assim, eu nunca gostei daquilo. Quando eu vim para a igreja, a luta foi muito grande para meu pai deixar este hábito, esse costume. Meu pai é um menzarrão, eu nem parecia que era filho dele. Meus irmãos, tudo alto, forte, eu nasci, pequenininho. Me chamam, né? Até me apelidaram lá. E como mais velho, às vezes eu partia para cima de algum, metia o tapa. Gente, era uma coisa séria, deixa para lá. Depois eu digo, então, irmãos, não era fácil os costumes, a cultura, os hábitos. Meu pai foi acostumado a viver assim, nasceu, cresceu comendo assim. Irmãos, aqui podemos ver o paladar e a razão. Veja como uma coisa séria. O cérebro é quem comanda o corpo. Falamos aqui no domingo, não foi isso? A capital do corpo. O cérebro comanda o corpo. Deus colocou aqui na fronte o quê? O lobo frontal, que tem o raciocínio. Então, sabe o que acontece? No homem, Deus colocou a razão, e a razão é quem deve dominar o paladar, e não o paladar dominar a razão. No livro Centro do Bom Viver, a senhora diz assim: o homem, o cristão, é aquele que domina o paladar através da razão. Irmãos, e tem muitas pessoas que não têm domínio. A grande prova é a maneira como está na mesa, o que come e o que bebe. Quando você vai para um lugar, uma festa, um ambiente, a psicologia alimentar, para quem tem experiência, fica observando o povão comer. Ali tem alimento grosseiro, alimento picante. Gente, ali vai se saber quem vai realmente comer o que deve e o que não deve. E tem gente que come de tudo, que é chamado de onívoro. O onívoro come tudo. Aqui podemos ver, irmãos, o cérebro como é que está, ó. Entendeu? Porque no cérebro comanda e depois ele fica totalmente entorpecido. Na sequência, vemos aqui as gerações nos dias de Noé. Olha, era uma perversão, só viviam para comer e para sexo. Os antediluvianos não precisavam de trabalhar, a terra era fértil, tinha abundância, tinha tudo. Então, ele não tinha essa questão de estar trabalhando para se manter, não, porque tinha tudo. Quando Adão veio para trabalhar no campo, veio as gerações e até antes do dilúvio,
A terra produzia em abundância, tudo era beleza. E aí se perverteram, foram adorar outros deuses, certo? E só viviam para sexo e para comida e para sexo. Se perverteram de tal maneira e não quiseram nada com Deus. E Deus disse, agora não, eu vou destruir. Vou mandar água, vou destruir através do dilúvio. Mas a geração atual, irmão, não tem diferença, ó. A geração atual. Entendeu? Irmão, lá em Salvador, um lugar chamado Pelourinho, não sei se os irmãos conhecem, lá tem um restaurante que tem mais de 30 tipos de alimentos. Quando você chega meio-dia, aquela loucura. E você paga baratinho, você pode comer de tudo ali. E paga bem baratinho. Eu fui lá só para ver. É tanta gente, irmão, e é gente de poder aquisitivo, gente assim mais simples, porque é muito barato. E ali tem até cobra, aliás, carne de cobra, de jiboia, assada, cozida, de jacaré, de porco. Há vários tipos de carnes. Aí, por outro lado, tem as verduras, tem frutas. Gente, é uma loucura. São 30, o cardápio lá, são 30 tipos de alimentação, pastor. E o glutão, o onívoro, vai para lá e sai de lá com o estômago, a coisa mais horrível. Por causa de quê? O paladar. Então, veja aqui, os dias de Noé e nossos dias, uma das mais fortes tentações que o homem enfrenta é o apetite. Meus irmãos, um cristão que não domina seu apetite, como é que ele vai dominar as suas fraquezas? O pecado, certo? Conselho sobre o regime alimentar, que fala aqui. Então, vemos aqui a intervenção e o apetite. Diz aqui, ó, coisa que arruinam a saúde, azedam o temperamento. Deu para entender? E embotam as faculdades do raciocínio. Agora veja, irmão, como isso aqui é profundo, como chama a atenção. Satanás está constantemente alerta. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do quê? É a arma mais poderosa de Satanás, irmãos. Sabiam disso? Se você não domina, o diabo domina. Vai te dominar. Cuidado, meu querido. Irmãos, tem regiões que o povo come uma carne violenta, que a onça perde. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, irmãos, eu nunca vi uma coisa daquela. É churrasco, churrasco, churrasco. E muita carne de porco. Sabe que em segundo lugar é em Minas. O povo de Deus não deve viver assim. Gente, o cristão que vive nestes hábitos nocivos não tem como mudar o temperamento, como mudar o caráter, como ser diferente. Isso é algo sério. Qual é a arma de Satanás? Que ele haja como a mais poderosa, qual é? O apetite. Ele analisa de cada cristão o que mais gosta e vai trabalhar em cima disso. Não foi isso que ele fez com Cristo? Partiu lá para o deserto, chegou lá, imaginava que ia derrotar Cristo. E graças a Deus que Cristo derrotou. Sabe por que estamos aqui contando a história? Porque Deus tem nos mantido, tem nos guardado. Irmãos, ovo não é comida para ninguém. Tem aí um cientista, um médico pregando, deve comer 6, 8 ovos por dia.
Ou a gente crê no que Deus fala, ou então vamos crer no que os homens aí do mundo falam. Irmãos, o ovo é o alimento, o maior Viagra que existe. Por isso que os homens é tudo doido. Por mulher, não pode ver uma mulher. Qualquer coisa fica logo aceso. E tem mulher, irmão, que é uma loucura. Ela não pode ver um macho. Irmãos, eu estou falando isso aqui é porque é o que acontece na vida humana. O ovo, irmãos, é um Viagra violento. E o pior, que o ovo de galinha é terrível, adoece, transmite câncer, transmite doenças terríveis, gordura no fígado, enrijece as artérias do sistema cardiovascular, entenderam? E eu vejo muitas mães da nossa igreja, pega o ovo e ali frita direitinho e põe para as crianças comerem. Sabe o que acontece? No livro Conselho sobre Saúde, a senhora White fala que estimula o juvenil adolescente masturbar. Sabeis o que é isso? Masturbar. E hoje, nas universidades, tem médicos, professores que falam que a masturbação é benéfica. Hoje, na sociedade, diante dos professores, eles pregam, motivam e falam que a masturbação é benéfica. Sabe o que diz o Espírito de Profecia? Que o jovem que faz isso afeta o cérebro. E o pior de tudo, que quando vive nessa vida, que casa, ele não é aquele macho que a mulher espera. Fica só naqueles desejos incitados e o resultado tem lá o prazer dele e a mulher fica lá no desejo. Por quê? A masturbação antecipa o prazer. É uma miséria, irmãos, isso. O inimigo levou o jovem a esse vício infernal. E o pior, que a mente fecha, fica totalmente embotada. Masturbação. Queridos, Deus tem mantido essa nossa geração, que é a pior de todas. Então, aqui está, ó, tem que ter cuidado com o apetite, adorando junto no altar do apetite pervertido. Vemos aqui, irmãos, quanto tipo de alimentação ali, ó. Um temperamento irritável, cérebro confuso e nervos desenfreados, eis algum dos resultados de sua consideração para com as leis da saúde. Esse homem é ineficiente, não se pode confiar nele, entenderam? Um homem temperante é inconfiável. Agora imagina os senhores, esses líderes de nosso país, junto aquele bando de homens, fuma, bebe, come de tudo quanto é alimento, depois vão para uma reunião para decidir, não é? As coisas, não é? Os projetos da nação. Tem condição? Aí brigam, discutem, xingam. Gente, é uma baderna. É uma anarquia. E em nosso meio, na igreja, quando eu pastoreava, pastor, que eu percebia que tinha irmãos oficiais, plutões, eu visitava. Porque às vezes, quando chegava na comissão, gente,
Era uma dificuldade para resolver, para decidir. E eu ficava olhando assim, olhava, eu digo, esse caboclo na mesa não é brincadeira não. E aí eu visitava. Quando eu chegava lá, eu conversava e chamava. Aí o irmão se entregava, pastor, eu como muita carne mesmo. E a mulher dizia, é o pior, pastor, que não está dando para conviver com ele, só quer saber daquilo. Viu como a coisa é séria? Eu disse, meu irmão, você quer mudar os seus hábitos ou quer deixar o cargo? Eu jogava duro. Para o bem dele. Alguns diziam, pastor, pode avisar a igreja que eu não quero saber de cargo agora não. Diga, irmão, ore a Deus. O Espírito Santo faz a obra. E você vai deixar isso. Eu tinha um irmão que só comia churrasco. Era só churrasco. Toda manhã, aliás, toda meio-dia. Quando chegava na igreja, era um temperamento violento. Discutia com ai. Gente, era uma loucura. Porque leva a pessoa à violência. E eu tentei ajudar aquele irmão. E que eu vou fazer minha parte. Ia para a casa dele, orava com ele, apelava. Irmãos, foi difícil. Então, tempo depois, ele deixou. Certo? Agora, veja, esse homem é ineficiente. Não se pode confiar nele. Não adianta, porque eu sou um doutor, sou um professor, sou um educador. Com esse temperamento, não dá. Agora vemos aqui os alimentos nocivos, certo? E o caráter. A psicologia estuda o comportamento do ser humano. A naturopatia estuda o comportamento do ser humano de uma forma diferente. A psicologia, Freud estudou e foi aprovado. Psicótico. E o que mais? O sociopata e o neurótico. Mas acontece, irmãos, isto não quer dizer que é realmente a realidade. Porque o maior problema do ser humano são os temperamentos. E aqui podemos ver, alimentos picantes, grosseiros, insalubres, desenvolve o quê? Um caráter duvidoso. Agora vamos analisar. O que é alimento picante? Quais são? Pimenta, né? Hã? Picles. O que é mais? Tem muitos alimentos picantes, irmãos. Muitos alimentos picantes. Qual mais? Eu estou apelando porque talvez aqui come isso. Um cristão comendo pimenta, irmão, ele vai ser manso quando e aonde? Se a pimenta, ela tem uma substância que vai para o sistema nervoso e a pessoa perde o equilíbrio. A senhora vai te falar isso? Pimenta. No México, irmão, tem um tipo de pimenta que é uma coisa louca, certo? Não é só a pimenta, mas tem outros alimentos que estimulam, certo? Ali mostra quais são os alimentos grosseiros. E a senhora está falando ali. Quais? Os alimentos grosseiros, meus irmãos, são carnes. É um alimento grosseiro. O ovo é um alimento grosseiro. A fritura é um alimento grosseiro. E tem gente que come carne crua. Eu tenho uma parente,
uma prima, que ela tem certa condição, final de semana, aí ela vai lá para beira da praia, tem um restaurante lá sofisticado, né, como eles dizem, e come o peixe cru. O japonês gosta muito disso. Aí eu pergunto, está correto isso? É um alimento grosseiro. E tem outros alimentos. Alimento do jacaré, alimento da galinha de granja, alimento grosseiro. Agora, vemos aqui, ó, um sistema aí, ó. Olha, esse tipo aqui é grosseiro demais. Isso acaba com o ser humano. Não se discute paladar. Estamos analisando o prejuízo. E veja bem, as paixões animais adquirem domínio em resultado da alimentação cárnea, o uso do ovo, do fumo e das bebidas são os alimentos grosseiros, insalubres. Os alimentos insalubres é esse tipo aqui, ó. No livro Temperança, na página 161, deixa bem claro isso aí. Deus está orientando, falando, chamando para abandonar. Não é fácil, irmão. A pessoa nasce, cresce e passa a viver tantos anos. E agora vem por o redil de Deus. Quando chega aqui, que houve uma mensagem dessa, é uma pancada. Para alguns é um confronto. Mas Deus fala, porque te ama. Ele quer mudar você. Ele quer levar você para a eternidade. Jesus quer me levar para a eternidade. Esta semana, Deus reservou para você e para mim. E veja bem, amanhã nós vamos entrar no programa do jejum. O jejum, você pode começar a jejuar de manhã, do alvorecer, ao sábado do alvorecer. Pode começar meio-dia e terminar no sábado meio-dia. Ou no pôr do sol e terminar no sábado, no final do pôr do sol. Deu para entender? Se você quiser fazer o jejum nessa dimensão, nesse tempo, Deus aceite, porque Ele vê o motivo e a intenção. Meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus, pelos seus parentes, pelos seus amigos, por você. Gente, essa igreja, ela vai enfrentar uma tempestade a qual nunca houve. Está chegando a hora. É oração, jejum, é o poder, as armas do cristão. Então, veja aqui, vencendo pelo poder de Deus. Olha, irmão, veja, o poder de Deus na fraqueza do homem, repara, ali dá uma demonstração do apetite, olha que luta violenta, é brincadeira. Então, é impossível vencer o apetite pervertido sem o poder do... É impossível. Não adianta pôr na cabeça, não vou fazer mais isso, eu não como mais aquilo. Não adianta. Você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando volta, como 3 vezes mais. É uma loucura. Eu já vi pessoas fazerem isso, irmãos. E depois chorar, se angustiar. Digo, irmão, joga o joelho no chão e não compre, porque se você comprar e deixar lá na geladeira em algum lugar, vai chegar uma hora que você vai partir para cima e come. Agora, quando você vive no lar que sua esposa não aceita e você quer, é você e Deus. Não discuta com quem não quer. Não cria problema, porque Deus está chamando você para testemunhar. Irmãos, há algo mais poderoso, alguma coisa mais poderosa do que o testemunho? O testemunho é um poder inexplicável. Então,
vejamos aqui, é impossível sem Cristo, certo? Então vemos aqui, Cristo venceu. Cristo, segundo Adão, venceu aonde o primeiro Adão? Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. O primeiro Adão, irmão, brincou com uma coisa séria. E ele pecou consciente. Ele viu. Irmãos, outros mundos, Satanás tentou, mas não conseguiu. O único planeta, o nosso. E quando Adão viu a derrota, a miséria, a desgraça, o fracasso, ele vivia chorando, desesperado. Mas ele se arrependeu genuinamente. E Jesus prometeu que viria aqui para vencer aonde ele caiu. E Cristo veio e venceu. Então, veja bem, o apetite, ele abre as portas para as tentações terríveis e as pessoas fracassam. Uns, através do apetite, têm a tendência de matar. Aí o que acontece? Desenvolve essa natureza carnal, qualquer coisa que briga, passa a matar. Irmãos, tem pistoleiro que vive só para matar? Ganha disso? É brincadeira uma coisa dessa? Outros só para roubar? Outros para mentir? Tem indivíduos, irmãos, que vivem só para enganar, para viver na treta. Os treteiros. Irmãos, o pecado é terrível, mas nasceu de onde? Do apetite. A psicologia estuda de um jeito, a teologia afirma totalmente diferente. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente, quando nasce com a hereditariedade, o pendor, já nasce com as tendências. Se uma mãe vive comendo carne de porco o tempo todo, fica gestante, vive no café o tempo todo, lá na Bahia, no Nordeste, é no camarão, é no peixe de couro, é comendo aquelas carnes imundas, carnes de caça, tanta coisa. O que vai acontecer? A criança já nasce doente, no seu sistema celular totalmente contaminado, aí nasce toda bonitinha, cheirosinha. Depois, quando vai crescendo, desenvolvendo, começa a revelar o seu caráter. E um caráter totalmente torto. Irmãos, chegou a hora de cada um se posicionar e se apegar com Cristo. Outros, tendência de fumar, de beber. E Satanás, irmão, desenvolveu essas drogas, maconha, LSD e outras químicas violentas, que hoje é um comércio poderoso. Milhões de pessoas estão presas por causa do paladar. Desenvolveu o apetite pervertido e muita gente presa aí. Agora, veja bem, irmãos, o que é que diz aqui? Deus e a faculdade física. Aqui podemos ver que Deus tem direito sobre vossas faculdades. Portanto, é pecado a desatenção negligente às leis da saúde. Eis o grande problema. Quando a pessoa não leva a sério a obedecer, praticar os 8 remédios da saúde, o resultado é fracasso. Tem muita gente que luta para guardar os mandamentos de Deus, os decálogos, mas é impossível guardar transgredindo a lei da saúde. É impossível.
Ali está, ó, temperança. O equilíbrio ou desequilíbrio? Veja bem. O equilíbrio ou desequilíbrio do ser humano depende do paladar. Entenderam? Ah, não, você é um neurótico, você é um sociopata. Tem nada a ver. O equilíbrio ou desequilíbrio do ser humano depende do paladar, dos gostos. Aí vem doce, azedo, amargo, salgado, adstringente, que é o equilibrado natural. E aqui chama a atenção, papila. A papila, irmãos, nome de pequena saliência cônica formada à superfície da pele ou das membranas mucosas, principalmente da língua. Fica aqui, ó. O paladar está todo aqui. Se não dominar essa língua, um dia minha mãe dizia para um primo meu que comia de tudo, disse, a melhor coisa que você tem que fazer é cortar essa língua. Você não tem domínio? Corta. Digo, mas mãe, ele corta, mas não vai ter que comer. Então, irmãos, aqui está onde sentimos os gostos. Aqui o doce fica na ponta da língua. O salgado mais acima. O natural no meio. Ácido mais acima. E o amargo é lá em cima. Se você pegar um alimento, uma coisa amarga, e for experimentar na ponta da língua, você não vai sentir. Mas quando você pega, que joga, que chega lá em cima, aí você sente. Então, vejamos aqui, não é? Os nervos cranianos, pela ordem do sentido horário, está ali, ó. O paladar, ele vem através do olfato, da visão, aliás, o apetite, através do paladar, da audição e do tato, que são as avenidas da alma. No olhar, no tocar, no cheirar, no comer. Agora, razão vezes paladar. No homem, Deus colocou razão. A razão é quem deve dominar o paladar e não o paladar dominar a razão. Deus deu o apetite a Adão para ser provado e Adão fracassou. O segundo Adão veio para resgatá-lo. Patriarcas e profetas. Como Satanás consegue entrada na alma? Como? Como é que Satanás consegue entrar, dominar, não é? O ser humano. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Está lá, ó. Audição, visão, está ali, ó. O cheiro, tato, sabor. Testemunhos, deixa bem claro. Temos que trabalhar, irmão, em cima disso. Certo? Então, o inimigo está atento. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as demonstrações, advertências e repreensões. Ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Tem pessoas, irmãos, que de tanto viver, comer e beber erradamente, aí ouve, mas não tem efeito. Porque a mente perdeu o quê? A lucidez, a sensibilidade. É triste. Tem gente que ouve o evangelho anos e anos, mas nunca decide. Fica lerdo. O quê? O apetite pervertido que levou à situação. Deu para entender? Finalizando, vemos aqui, não é? Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar e guardar as entradas da alma. Está ali, ó.
Pois Satanás está ativado, está em atividade para corromper e destruir, uma vez que ele seja dado a mínima vantagem. Ele trabalha em cima disso, irmãos. Olha, irmãos, interessante os Masterchef, né? Aquele programa de televisão, veja cada tipo de alimento. É uma loucura, certo? Então aqui terminamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ter cuidado. Vamos vigiar. Vamos pedir misericórdia a Deus para vencer. Se alguém aqui tem esse problema, todos nós temos. Só que cada um vai vencendo aqui e ali, mas tem uns que não levanta, não age. Estamos no período do selamento e Deus está dando tempo, oportunidade. Que o Espírito Santo nos dê forças, está olhando para cada um aqui de nós e ele vê o motivo e a intenção. Vai ter algum canto? Então vamos terminar louvando ao Senhor.
Sem Cristo nada podemos fazer. Oh meu Deus, Deus bendito, a nossa gratidão, porque o Senhor, na tua santa misericórdia, abre a nossa mente, o nosso coração e fala e mostra e orienta. Analisamos, estudamos aqui, Senhor, algo que levou gerações para o fracasso. O apetite pervertido é o maior fracasso do ser humano. Mas o apetite restaurado é um poder do teu Santo Espírito no coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Nos ajude, ó Pai, a vencer este mal satânico. Cada irmão aqui, cada pai, cada mãe, sejam despertados para a tua honra e tua glória. Orientar os filhos, testemunhar para os amigos, vizinhos, para o mundo, o nosso modo de viver. Ó Pai amado, toma-nos em tuas mãos e nos ajude em breve estarmos com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.